Por que é tão difícil voltar à Lua se já fizemos isso antes? A última vez que um humano esteve na Lua foi em 1972. Desde então, a tecnologia deu passos gigantescos, e cada vez mais países desenvolveram seu programa espacial, mas apesar disso, os seres humanos não voltaram para visitar a Lua. Quais são as razões? Então vamos descobrir. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. A principal motivação para encontrar as razões que levaram a viagem à Lua, temos que recuar até o final da década de 60. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se engajaram na corrida espacial, uma luta obstinada entre as duas potências, cujo objetivo final era colocar um cidadão da nação na superfície da Lua. Dessa luta, em que ambas as nações pretendiam demonstrar sua superioridade militar e tecnológica sobre o adversário, sairia vencedor os Estados Unidos. A viagem à Lua, mais do que um fim em si, da Guerra Fria, foi uma forma de mostrar ao mundo quem daria o ritmo da agenda política internacional para o restante do século. Alcançar a Lua tinha mais um propósito político do que científico. Num contexto histórico diferente, por simples preocupação científica, teríamos chegado à Lua em 69? Tudo parece indicar que não. Como dissemos, a motivação para os americanos enviarem uma missão, com tripulação humana ao nosso satélite, foi a tensão gerada pela situação política. Sem essa rivalidade com a União Soviética, seria difícil imaginar que o governo americano mobilizasse as cerca de 400 mil pessoas que participaram do programa Apollo, que se dedicaram durante os 14 anos que durou, num orçamento equivalente hoje a cerca de 120 bilhões de dólares. Hoje é inimaginável que o governo dos Estados Unidos financie novamente uma viagem dessa natureza, com custos tão altos para a nação. O alto custo de pisar na Lua novamente é um problema enorme, e chegar à Lua não foi uma tarefa fácil, porque além dos desafios tecnológicos, que discutiremos mais adiante, havia também muitos desafios econômicos. Uma lei assinada em março de 2017, pelo presidente Donald Trump, dá à NASA um orçamento anual de cerca de 19,5 bilhões de dólares, e hoje é de quase 20 bilhões. Mas, embora isso soe como um número astronômico, na realidade não é. Se você considerar que o total é dividido entre todas as divisões da agência, e todos os projetos ambiciosos como o telescópio James Webb, o gigantesco projeto de foguete chamado Space Launch System, e missões remotas para o Sol, Júpiter, Marte, para o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, e a borda do Sistema Solar. Assim você logo percebe que esse valor é muito pequeno. Além disso, o orçamento da NASA é um pouco pequeno em relação ao seu passado. Desde 1960, a alocação econômica dedicada ao programa espacial americano disparou, atingindo o valor recorde de 5,3% do orçamento nacional em 1965. Mas 5 anos depois, no início dos anos 70, resolvida a corrida espacial, em favor dos americanos, a NASA sofreu um corte orçamentário significativo por vários motivos, incluindo a perda de interesse político na Lua, e o acidente sofrido pela missão Apollo 13. Esses eventos levariam ao cancelamento das missões Apollo 18, 19 e 20, tornando a Apollo 17 a última missão tripulada à Lua. Como resultado, nos últimos 40 anos, o orçamento da NASA permaneceu abaixo de 1%, e nos últimos 15 anos, caminhou para 0,4% do orçamento federal. Ou seja, se hoje não voltamos à Lua, é por um lado, falta de interesse dos governos, e por outro, falta de recursos econômicos. O que aconteceu com a tecnologia?
Hoje a NASA conta com um novo foguete SLS, que será o sucessor do Atlas V, que foi responsável por levar os astronautas à Lua. O SLS estreou com o lançamento da missão Artemis, que foi um sucesso, conseguindo levar a cápsula Orion à órbita da Lua, e será a nova espaçonave que transportará humanos até a superfície lunar. Algo que chamou a atenção de muitos é que antes do lançamento da missão Artemis, ela foi cancelada 2 vezes devido a falhas nas câmeras de combustível do foguete, e por isso foi necessário realizar mais testes, antes que a nave pudesse ser lançada. Mas por que foi tão difícil lançar o SLS? A NASA já não deveria ter anos de experiência? A realidade é que os lançamentos das missões Apollo também não foram fáceis. Como você deve se lembrar, a missão que conseguiu pousar com sucesso foi a 11º, ou seja, antes do dia 11, 10 missões não conseguiram por vários motivos. A maioria delas teve vários cancelamentos, seja por problemas climáticos ou problemas técnicos. Algumas missões Apollo nem chegaram a decolar, mas pouco se fala sobre isso. Vale lembrar também que durante os ônibus espaciais, a NASA teve muitos problemas para decolá-los, mesmo já tendo a experiência da nave Apollo. Os problemas mais comuns durante os lançamentos dos ônibus espaciais eram quase sempre nos sistemas de abastecimento, uma vez que não eram os mesmos dos foguetes Saturno V e da espaçonave Apollo. Os ônibus espaciais eram naves extremamente complexas, que misturavam a potência de um foguete com a aerodinâmica de um avião, e tinha motores que utilizavam combustível sólido e líquido. Essa complexidade foi o que causou falhas técnicas em todas as tentativas de lançamento. De fato, de acordo com os registros de cancelamentos de lançamentos, os lançamentos de vai-vens são os que mais sofreram problemas. Alguns foram cancelados até 5 vezes antes de decolar com sucesso. O problema do abastecimento de combustível antes de decolar com sucesso, a missão Artemis, foi cancelada 2 vezes devido a falhas técnicas no sistema de combustível. Essas falhas são as mesmas que causaram o cancelamento das missões Apollo, e as mesmas sofridas pelos ônibus espaciais. Vazamentos de combustível são a falha mais comum em foguetes, e um dos principais motivos de cancelamento de decolagens, há mais de 50 anos. Mas por que esse problema ainda existe hoje? A culpa é do combustível usado pelos foguetes, o hidrogênio. Este é o elemento mais simples e leve de todos. Na Terra, existe em abundância, mas é misturado com outros elementos, e processos de separação molecular, como a eletrólise, devem ser usados para obter o hidrogênio puro. O hidrogênio é um elemento altamente leve, tanto que para reunir um único grama de material, requer bilhões de átomos de hidrogênio. O hidrogênio é tão leve que pode passar por qualquer abertura, por menor que seja, em um ambiente típico e com temperaturas medias. Isso não costuma ser um problema, mas vazamentos são muito mais fáceis de ocorrer em um ambiente frio, e com altas pressões. São precisamente nesses ambientes que operam os foguetes espaciais. Para que os tanques de combustível de um foguete permaneçam cheios de combustível, eles devem estar permanentemente conectados a sistemas de resfriamento terrestre, por cabos e mangueiras até o momento do lançamento. No momento da decolagem, algumas conexões se separam da ponte. É exatamente aqui que geralmente ocorrem vazamentos, pois essas conexões não podem ser aparafusadas firmemente, e é difícil evitar vazamentos quando estão em altas pressões e baixas temperaturas. Resumindo, é difícil para os foguetes decolarem, porque o hidrogênio é usado como combustível. Mas, se o problema é esse, por que não usar outro combustível? Reutilizando foguetes, a razão pela qual a NASA continua a usar combustível de hidrogênio é a alta eficiência, pois é o elemento que fornece maior impulso e menor peso. Ainda assim, outra razão importante é a lei. Não estamos falando de leis físicas, mas políticas. Em 2010, o Congresso dos Estados Unidos ordenou que a NASA continuasse usando os foguetes usados nos ônibus espaciais,
como parte do programa de foguetes SLS. Na verdade, você pode não saber, mas os motores do SLS são os mesmos usados pelos ônibus espaciais da época. Como o orçamento foi cortado, o Congresso sugeriu que, para otimizar os recursos, a NASA teria que usar os contratos, investimentos, orçamento, força de trabalho, base industrial e infraestrutura existente nos Estados Unidos, que foram usados para o ônibus espacial, no novo programa SLS. Da mesma forma, também seria reutilizado o Orion 1 e os sistemas de propulsão existentes, como os motores de combustível líquido, que causam tantos vazamentos, o tanque de armazenamento externo e os motores de combustível sólido, também seriam reaproveitados. Tudo isso foi reaproveitado e condicionado ao novo projeto Artemis. Em outras palavras, o projeto Artemis, que busca levar novos astronautas à Lua, usa a mesma tecnologia, foguetes, motores e base de lançamento que os ônibus espaciais usavam há mais de uma década. É por isso que voltar à Lua é tão complicado. Tirando as telas sensíveis ao toque, a tecnologia do programa Artemis não é tão diferente do que tínhamos há 50 anos atrás. Além disso, talvez a razão mais poderosa de não termos retornado à Lua seja a mais simples de todas. Não houve necessidade de voltar. As missões do programa Apollo foram tão políticas que, além dos inúmeros experimentos realizados na Lua, foram coletadas tantas amostras de material lunar, que até hoje muitas delas permanecem não estudadas pelos cientistas. A tudo isto, devemos acrescentar que nos próximos anos, os interesses da NASA se concentrarão em objetivos como o Skylab, o laboratório na órbita da Terra, ou o envio de sondas e satélites para muitos outros cantos do Sistema Solar. E talvez a pergunta seja: por que retornar à Lua quando ainda há tanto a ser explorado nos demais planetas? À luz dos recentes avanços científicos, não há nada para criticar a NASA. Hoje exploramos Marte com robôs, descobrimos novos sistemas solares quase diariamente, e detectamos fenômenos com ondas gravitacionais, que até bem pouco tempo eram apenas parte da teoria. Como vimos, são vários os motivos pelos quais não vamos à Lua desde 1972. E, no entanto, nenhum tem a ver com as estranhas teorias da conspiração que circulam há vários anos nas redes sociais. Só porque não voltamos, não significa que não voltaremos. O horizonte da próxima missão com tripulação humana ao nosso satélite será marcado pelo projeto Artemis da NASA, que visa colocar um homem de volta na Lua. E também, pode ser que nesta ocasião, imitando Neil Armstrong em 1969, seja uma mulher que deu um novo passo na superfície lunar. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!